Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica, eu sou a gerente da Premier Contabilidade e é um prazer ter você conosco. Neste vídeo, eu vou te mostrar de forma rápida como utilizar a nossa ferramenta e plataforma de comunicação, o Portal ONV. Por lá, você vai enviar documentos, receber solicitações e vai conseguir acompanhar tudo do seu dia a dia. A ideia é facilitar a sua rotina e deixar a nossa comunicação mais ágil e organizada. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo como funciona a plataforma na prática. Bom, dentro do Google você vai pesquisar Premier Contabilidade, entrar no site da Premier, Portal do Cliente, entrar. Você já deve ter cadastrado, recebido o e-mail, conforme o passo anterior da Rose. Vai colocar o seu e-mail e a senha. Bom, essa carinha aqui é do portal. Entrando dentro do portal, do lado esquerdo, você vai ver o calendário de vencimento. Esse calendário de vencimento, ele ajuda muito na questão do contas a pagar ali da empresa. Tudo que for de imposto, tá? Vai estar dentro do calendário um pontinho preto embaixo do número. Igual o dia 6, o dia 9, o dia 20. Significa que dentro dessas datas tem algum compromisso financeiro para a empresa realizar o pagamento da parte contábil. Então, no dia 20, a DARF de retenção, no dia 9 tem a guia de ICMS e no dia 6 tem os honorários da parte contábil. Lembrando que esse calendário de vencimento, ele é um a mais do nosso portal, ele não substitui um RP da empresa. Aqui no meio tem o portalzinho de notícias. Todas as notícias que tiverem referente a atualizações, a gente sempre vai estar postando. Lembrando que não é segmentado, então todas as notícias gerais serão postadas dentro do portal. Mas se for algo referente à sua empresa específico, pode ter certeza que um dos nossos guardiões vão entrar em contato com você, te dando maiores esclarecimentos sobre as mudanças e atualizações da sua segmentação, no caso, da sua atividade principal. Documentos aqui do lado direito. Todos os documentos que são postados no portal, eles são abastecidos aqui do mais antigo para o mais recente. Então, tudo que a gente posta, vocês vão receber através desses documentos, lembrando que não é separado por departamento, tá? É todos os documentos juntos, por ordem cronológica. Aqui na parte de baixo tem a CND, então assim, o empresário que ele utiliza o nosso canal, né, o nosso portal, ele não tem necessidade de solicitar certidões negativas de débitos, ele já encontra-se aqui no portal, tanto as certidões negativas quanto para efeito positivo, tá? A aba documentos vai ter do lado esquerdo algumas pastinhas, então eu vou explicar para vocês como que funciona. A primeira pastinha, a pastinha administrativa. Essa pasta, ela tem, na verdade, a função de ser para o cliente, tá? Então, nunca nenhum funcionário da Premier, ele vai estar postando nenhuma documentação do cliente, mas o cliente, ele tem total autonomia para adicionar diversas pastinhas, subpastas dentro do administrativo e fazer um controle interno, como se fosse um backupzinho nuvem. Então, ele fica à disposição caso ele queira usar ou não, tá? A pastinha patrimônio é da mesma forma, é uma responsabilidade do cliente, então se ele quiser utilizar essa pasta para abastecer informações referentes ao patrimônio, ele está bem à vontade, tá? São pastas que a gente deixa permissões para o cliente utilizar da forma que for mais conveniente na gestão da empresa dele. A pastinha contabilidade é a pasta que vai estar subdividida entre balanço patrimonial, DFIS, DRE, ECD e ECF. Essas pastas são documentos que a gente finaliza e a gente posta lá para o cliente. Então, dentro de cada pasta dessa, vai ter documentações que nós realizamos, finalizamos e postamos para o cliente. A pasta financeiro vai ter todas as notas e boletos referentes à prestação de nosso serviço, na questão de honorário. A pasta fiscal, de acordo com cada regime, tá, da empresa, vai ter várias subpastinhas que também vão ser responsabilidade nossa de postar. Então, a DARF, o demonstrativo mensal, a guia de imposto, né, guia DAS, ICMS, ISS. Se a gente realiza algum parecer ou dá alguma orientação de passo a passo, a gente posta dentro dessa pastinha. E também, caso a empresa tenha parcelamentos, a gente abastece aqui os parcelamentos ativos da empresa também. E retenções a recolher. Então, é de responsabilidade da contabilidade, né, dos guardiões, postarem aqui as documentações necessárias para tanto a visualização do empresário, quanto para ele abastecer o RP dele,
referente ao pagamento desses impostos, que também vão estar abastecidos lá no início, naquele campo de calendário, ok? Pastinha do pessoal. Então, empresas que têm funcionário, vai ter análise de custo da folha de pagamento, avisos de vencimento, contratos, documentos admissionais, pagamentos de encargo, pagamentos da folha, pareceres e orientações, recibo de férias e recibo de rescisão. Então, vamos lá. A análise de custo nada mais é do que um demonstrativo da folha de pagamento, com informações do extrato de uma maneira mais simplificada. Avisos de vencimento são os avisos que a gente posta todos os meses, com a intenção de alertar o empresário sobre aviso de experiência, prazo final ou prorrogação, e aviso de férias, qual é a data limite para dar férias para aquele colaborador, tá? Contratos é se caso ele tem algum pejotizado dentro da empresa e deseja salvar os contratos ali. Com documentos admissionais. Toda vez que a gente realiza, né, a admissão de um colaborador, a gente deixa salvo todos os documentos com o nome do colaborador. Pagamento de encargos. São todos os pagamentos ali dos impostos da folha de pagamento. Pagamento da folha seria o extrato, o relatório de líquidos, os olerites que a gente posta para melhor visualização. Sempre separadinho por pasta para facilitar, na verdade, a visualização ali do empresário. Pareceres e orientações, é a mesma situação do fiscal. Então, toda vez que a gente demanda de alguma tratativa, de algum alinhamento, pauta ali de reunião e ata, a gente sempre vai postar aqui em pareceres e orientações para ficar de uma forma mais segura a nossa comunicação. E o recibo de férias e recibo e aviso ali de rescisão, ok? A última pastinha, registro de empresa. Essa pasta, ela é referente ao departamento societário ou de regularização. Essa pasta, ela vai estar separada por alvará, licenças, documentos e taxas. Então, toda vez que tiver um alvará, licença atualizado, os documentos básicos da empresa e a taxa, a gente criou essa pastinha para abastecer também o calendário de vencimento. Lembrando que a gente sempre encaminha a parte societária e legalização, né, dentro do WhatsApp para facilitar um pouquinho mais a questão da comunicação. Então, geralmente, quando vai fazer algum processo, as taxas elas saem com vencimento às vezes até para 30 dias, mas como o empresário ele pretende antecipar esse processo, na maioria das vezes a gente já encaminha pelo WhatsApp para realizar esse pagamento para antecipar essa licença. Questão de documentos. Esse portal, existe a possibilidade de você abaixar ele, né, o aplicativo no celular. Então, quando você baixa esse aplicativo, você consegue estar selecionando alguns documentos que estão dentro dessa pasta, ok? Para visualizar dentro do celular através do aplicativo. É muito mais fácil, principalmente para o setor comercial, quando ele está fazendo uma negociação e de repente ali a empresa solicita, você não tem o CNPJ, o cartão CNPJ ou o QSA da empresa para você me passar? Você clicando pelo aplicativo no celular, você consegue encaminhar, no caso, essa documentação através do WhatsApp. Isso facilita bastante porque você sempre vai ter aqui as documentações atualizadas. Então, se tiver, essa é a primeira alteração, se tiver segunda, terceira, contrato social, tudo atualizado, você encontra nessa pasta aqui de societário, que é o registro de empresas, ou legalização. E por último, a pastinha mais importante, é a do malote. A do malote é a única pasta, tá? Que é a responsabilidade do cliente encaminhar para nós. Então, se você vem aqui, vai ter separado por ano, mês e departamento. Então, no departamento contábil, a empresa ela é obrigada a mandar para nós, sempre no máximo, até o 10º dia útil do mês subsequente, os extratos bancários e o relatório financeiro da empresa. O que seria esse relatório financeiro? Seria o relatório conciliado. Dentro do extrato, vocês vão ver diversas entradas e saídas de movimentação financeira, né? Nós da contabilidade não temos como identificar o que é cada pagamento. Então, a gente precisa que você nos encaminhe ou uma planilha de Excel com essas conciliações realizadas. A gente consegue mandar essa planilha modelo para vocês com maior facilidade na elaboração desse documento. Ou então, se vocês tiverem um sistema RP, vocês podem estar tirando esses extratos financeiros dentro do sistema de vocês, que é bem fácil, seguro. Se tiver dúvida, você entra em contato com o nosso suporte que a gente vai estar esclarecendo um pouquinho melhor. Na pastinha do fiscal, a obrigação do empresário, todos os meses, é encaminhar até o 5º, no máximo, até o 5º dia útil do mês subsequente.
notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e notas fiscais de serviços tomados. Lembrando que com o uso da tecnologia está cada vez mais fácil. As notas fiscais de saídas, muitas vezes a gente consegue pegar o XML tudo dentro do sistema. As de entrada, ela também consegue puxar ou através mesmo das nossas plataformas, né? A parte mais difícil hoje no momento, que não é 100% segura, seria as notas fiscais de serviços tomados, porque essas a gente precisa de uma atenção especial. Às vezes é de uma outra prefeitura, o canal de comunicação entre as notas nem sempre está 100% fiel ainda, né? A ideia com a reforma tributária é que tudo isso fique de uma maneira muito mais assertiva, mas até que a reforma não se concretize 100%, né, e o portal não esteja falhando em algumas prefeituras, a gente pede a gentileza de encaminhar essas notas de serviços tomados. Se você que está assistindo esse vídeo, tá, tiver alguma dúvida ou não entendeu o porquê desses documentos ou quais são esses documentos, é só entrar em contato com o time do sucesso do cliente, do onboard, que a gente vai ter o prazer ali de explicar certinho para vocês, detalhadamente, ok? Bom, agora eu vou estar explicando para vocês a última abinha do portal. Bom, essa última aba, Portal do Cliente, é a aba mais importante, principalmente para a empresa que contém colaboradores, porque a gente viu ali nos documentos, no malote digital, que a gente solicita documentação tanto do fiscal quanto do contábil. Agora, o portal do cliente é mais voltado a funcionário, que seria o departamento pessoal, ok? Então, solicitação geral. Solicitação é tudo o que você precisa em diversos departamentos distintos. Então, a gente vem em solicitação, adicionar, você escolhe qual é o departamento, o assunto, a descrição. A expectativa de conclusão, a gente sempre solicita ali para colocar a data que você está abrindo essa solicitação. Então, por exemplo, na data de hoje, tá? Se você quiser mandar algum arquivo para validar, você escolhe o arquivo aqui dentro do computador. Caso contrário, não precisa mandar nenhum arquivo, só vir até aqui em cima e adicionar. Vou dar um exemplo, solicitação geral. Eu vou entrar dentro do departamento pessoal, vou colocar o assunto ficha registro e vou colocar aqui, por gentileza, preciso da ficha registro de todos os meus colaboradores ativos. É uma solicitação de um documento, então você está solicitando para o departamento, é só vir aqui e adicionar. Adicionou, vai aparecer aqui, tem algumas que já foi realizada, né? Aparecer aqui em análise, o time responde, automaticamente vai estar como respondido. Vou clicar nesse modelo. Foi solicitado aqui, a gente acompanha nos trâmites e daí vai ter o retorno referente à solicitação do guardião ou do responsável ali do time de sucesso do cliente, ok? Quando tá tudo certo, a gente não só responde, como a gente conclui a tarefa, porque é algo que não depende de um retorno do cliente, certo? Fora a solicitação, cadastro de empregado. Cadastro de empregado é o canal que você vai fazer a admissão desse empregado. Então, você vem aqui em adicionar e é só seguir o passo a passo. Então, são algumas abinhas para ser preenchido, justamente por conta da Lei de Proteção de Dados, né? Então, você vai colocar o nome do seu colaborador, tudo que tiver como opcional você não precisa responder, CPF, função, a matrícula, né? Sindicato. Vai passando pela próxima etapa até você concluir ali. Você tem a opção de salvar e enviar para o escritório, se você terminou todo o processo, ou salvar em rascunho, continuar no dia seguinte para você salvar e enviar para o escritório. Às vezes você está próximo do horário de saída, está preenchendo, de repente aconteceu algo que você teve que parar o processo e daí vai ficar um tempo curto, salva em rascunho para você não perder tudo que você já colocou até agora e depois você encaminha ali para o escritório. Lembrando que vai estar junto na cartilha do cliente a tabelinha dos nossos prazos internos. Então, tanto o prazo para você enviar, né, você empresário encaminhar para nós, quanto o nosso prazo, né, estabelecido tanto na tabela quanto em contrato, da gente dar o retorno para vocês através da solicitação, sempre passando por o processo de execução e conferência. Cadastro do contribuinte. O cadastro do contribuinte é praticamente a mesma coisa que o cadastro do empregado. A diferença é que aqui é um funcionário CLT, aqui seria o sócio da empresa, né, um prolabore. O do estagiário,
Aqui entra a questão do aviso e recibo de férias. Então, preciso do aviso. Eu clico aqui, adiciono, escolho qual o empregado, a data que vai iniciar o gozo, as férias, quantos dias de gozo, se tem abono ou não, a data do aviso, data de pagamento. Essas datas aqui são opcionais, a gente coloca conforme a legislação. Assunto, se vocês tiverem alguma observação de descrição para colocar, a expectativa é sempre o mesmo dia que fez a solicitação. E adicionar. Você pode estar, por exemplo, solicitando o aviso de todos os colaboradores, às vezes no começo do ano, para deixar tudo programado. Ou, se você quiser, faz a solicitação pelo menos 7 dias antes do gozo ali, para a gente fazer a programação certinha para vocês, de um colaborador de forma individual. Realizou o aviso, quando chegar próximo das férias, a gente manda o aviso e já aproveita e já manda o cálculo de férias para vocês. Vocês não precisam entrarem aqui para solicitar essas férias. Mas, se forem umas férias ali em cima da hora, porque o aviso ele tem que ser dado com no mínimo 30 dias antes do gozo. Então, aconteceu algo esporádico, o colaborador pediu essas férias, teve algum acordo entre empresário e colaborador, enfim, né, a gente sabe que acontece alguns imprevistos, você pode estar solicitando, então, o cálculo de férias, já que é algo em cima da hora, né? Que daí a gente vai mandar o aviso de todo jeito, junto com o cálculo, porém não respeitando a data certinho, né? Escolhe o empregado, a data do início do gozo, quantos dias, se tem abono, sim ou não, se vai adiantar a primeira parcela do 13º, sim ou não, assunto, se tiver alguma descrição ou observação, data de conclusão, e adiciona aqui em cima, ok? Então, foi explicado a questão da solicitação geral, cadastro de empregado, cadastro de contribuinte, cadastro de estagiário e aviso e cálculo de férias. Agora, a questão de cálculo e aviso de rescisão. Então, aqui eu vou solicitar a rescisão, o aviso, escolho o empregado, motivo do aviso, se vai ser uma dispensa sem justa causa, se é pedido, se é término. Se o empresário ele tiver com dúvida, ele pode selecionar qualquer opção aqui e pede para nós assim, ó, não sei, pode entrar em contato comigo, eu tô perdido para qual aviso, ou entre em contato, né, com o responsável pela sua empresa através do telefone, tá? Que daí a gente vai conseguir te ajudar, te assessorar ali a preencher essa solicitação, ok? Mas aqui é algo bem fácil de você validar, né? Motivo da rescisão, se é uma dispensa, demitido, se você está demitindo ele ou se ele está pedindo a conta, que geralmente são as opções mais utilizadas. Se é uma rescisão do contrato de experiência antecipado pelo empregado ou pelo empregador, né? Se é o término da experiência. Então, você tem diversos avisos aqui, né? Mas na dúvida, entre em contato conosco. Se ele está sendo concedido esse aviso através do empregado ou do empregador, e qual que é a data do aviso? Eu vou entregar esse aviso amanhã? Estou entregando hoje? Qual que é a urgência desse aviso, ok? Só adicionar também a solicitação. Cálculo de rescisão. Cálculo de rescisão é quando você não está solicitando o aviso, você já está pedindo o cálculo da rescisão diretamente. Então, a gente escolhe mais uma vez o empregado. A data da demissão, essa data está acontecendo quando? O motivo da rescisão, a mesma coisa, foi uma dispensa, foi um pedido, por parte, trabalhado, é indenizado, vai ser dispensado. Quem que fez, quem que tomou essa iniciativa, né? Se teve aviso, se não teve, mais uma vez, tem dúvida ao preencher, entre em contato com o nosso time, ok? Se for, por exemplo, um pedido de demissão, você pode anexar aqui a cartinha do colaborador que ele fez a solicitação, né? O pedido, ele tem que ter uma cartinha ali, escrito a próprio punho. Daí é só vocês anexarem a cartinha aqui que a gente já executa. Lembrando que no caso de rescisão, é sempre importante o RH solicitar o ASO, né? Se não tiver no período da experiência, tá? Bom, rescisão, afastamento de empregado. Aqui, toda vez que um colaborador tiver qualquer afastamento, atestado, ó, escolhe o empregado, tipo de afastamento, licença maternidade, doença acima de 15, superior a 15, inferior a 15, afastamento, no caso por exercício de mandato sindical, questão de aposentadoria, acidente de trabalho, tem várias, licença maternidade,
às vezes é falecimento, cárcere, né? Tem vários tipos de afastamento. Na dúvida de preencher, pode escolher qualquer afastamento, coloca a data do afastamento e coloca a descrição da sua dúvida ou entre em contato com a gente por telefone para a gente te auxiliar, tá? Lembrando que tem 3 tipos ali de afastamento, né? Típico, doença profissional do trabalho, trajeto. Se for uma CAT, você já pode colocar as informações da CAT. Lembrando que a CAT a gente sempre orienta o empresário. Solicitou uma CAT, já entra em contato conosco por telefone, porque a CAT ela tem prazo para ser lançada dentro do E-Social, senão a empresa pode ser penalizada por isso. E a gente precisa de informações que nem sempre estão completas aqui na solicitação, são informações referentes ao acidente que ocorreu, ok? Só adicionar também e a solicitação vem para nós, a gente posiciona dentro do nosso prazo interno. E por último, lançamento de rúbrica. A gente vem em adicionar, a gente vai escolher. O que é lançamento de rúbrica? Seria as informações para a folha de pagamento. Então a gente vai escolher se vai ser uma folha de adiantamento, se ela é mensal, se ela é PLR. Lembrando que se a sua empresa fornece adiantamento salarial no valor fixo, não precisa encaminhar para nós. Daí somente a mensal e se tiver a participação de lucros e resultados dentro da empresa. Na folha mensal, você vai colocar aqui a competência, tá? Então eu vou colocar lá, a competência 4 de 2026. E daí eu vou adicionar os funcionários. Todos os funcionários que eu tiverem dentro dessa empresa, vai ter aqui as rúbricas certinho que eu vou ter que colocar. Gratificações, cesta básica, horas intra-jornada, assiduidade, adicional de risco, né? Jéssica, de onde que eu tiro essas rúbricas que estão aqui? Todas essas rúbricas que estão aqui são rúbricas cadastradas que a gente já avalia na hora de fazer a implantação da sua empresa. Então, são rúbricas que vocês já utilizam, né? São lançamentos que vocês realizam. Então, por exemplo, assim, eu pago hora extra 50%, 60%, 70%. Eu pago também o adicional de insalubridade ou de periculosidade. A minha empresa não tem adicional noturno. Só vai ter aqui o que realmente vocês utilizam. Não vai ter rúbricas sem necessidade. E se tiver alguma que você precisa colocar e nunca tenha usado anteriormente, é só você colocar aqui nessa descrição opcional. Então você coloca assim, por gentileza, inserir a rúbrica de adicional noturno de 2 horas, um exemplo. Ou de desconto autorizado para o colaborador tal no valor de 250. E se possível, já incluir essa rúbrica nas próximas folhas, que daí já vai aparecer aqui para ti, tá? Lembrando, empresário que tem cartão ponto não precisa ficar colocando informações na rúbrica referente a horas. Então, por exemplo, hora extra, adicional noturno, intrajornada, interjornada, falta, atraso, não precisa. Se o seu ponto ele tem um arquivo para ser encaminhado TXT, a gente consegue fazer a importação. Então, por exemplo, tem ponto mais, tem século, tem alguns pontos, a Tangerino mesmo, eles fornecem, né? O arquivo que a gente consegue fazer essa importação. E daí, quando tem uma folha longa com diversos colaboradores, não precisa ficar lançando manualmente um a um dentro dessas rúbricas. Deixa para lançar na rúbrica somente o que não vai no ponto. Desconto autorizado, VT e VR, às vezes alguma gratificação, alguma comissão, ok? Fez? Mesma situação. Não consegui terminar, eu tenho muito funcionário, não consigo terminar. Num dia de fazer esses lançamentos, eu salvo e envio para o escritório? Não, eu salvo como rascunho. Finalizo posteriormente, salvo e envio para o escritório. Recebemos, a gente encaminha sempre a prévia antes de fazer o envio da documentação final para o E-Social, ok? Gente, esse é um pouquinho do nosso portal. Empresário, espero que você se adapte muito bem. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, eu vou estar à disposição para ajudar e fazer um treinamento caso necessário. Peço a gentileza que você encaminhe para todos os operadores internos da empresa que vão trabalhar com o portal. Lembrando que o nosso portal ele tem a finalidade também de liberar somente os departamentos de acordo com a autorização do colaborador interno. Então, vamos entender que você tem uma pessoa responsável lá pelo RH. Então, o RH ele vai ficar apenas com autorização de validar aqui a pastinha do pessoal. É só um outro colaborador que faz o fiscal. Somente quem mexe com o fiscal e o financeiro da empresa interna de vocês vai ter esse acesso, né? A gente só precisa que você passe o nome
dos colaboradores, a data de nascimento, o e-mail e o CPF de cada colaborador que mexe com cada departamento e passar para a gente qual é a liberação de cada departamento que ele pode ter acesso. E a gente faz todo o cadastro, o nome, cada um vai entrar dentro do portal do Onvio, aqui com o seu cadastro, com o seu acesso. Então é bem seguro, né? E só vai mexer daí nos módulos que realmente ele tem autorização de realizar, ok? Muito obrigada pela participação aqui de vocês e até mais!